Um casal tem que estar vindo de filho, só que tem que ter responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Alô, alô, alô? A discussão é cada vez mais forte entre os casais quando o assunto é crianças, ou seja, ter filhos. Afinal, quantos filhos deve ter um casal? É o que vamos saber agora. Na minha opinião, um casal deve ter pelo menos 5 filhos. Pelo menos 5 filhos. Uns dizem que é muitos, outros dizem que é poucos. 5 filhos por quê? Epa, dependendo da possibilidade de cada um, né? Como o país também já está. Eu, na minha volta, também não deveria ter nada 5 filhos. Nunca sonhei fazer 5 filhos. Na opinião dos outros, mas eu, na minha parte, só devo ter 3. Na minha opinião, 3 filhos basta. Então, a senhora acha que as questões financeiras influenciam muito na decisão de ter filhos? Sim. A criança deve estudar, deve se alimentar, deve lhe cuidar bem. Sem dinheiro, como você vai sustentar o filho? Como o filho vai estar bem estável? Deve ter dinheiro. Sem dinheiro, a criança também não vai lhe cuidar bem. Não vai ser formada, não vai ser bem cuidado. Deve ter dinheiro para se alimentar bem também. Quantos filhos deve ter um casal? O casal pelo menos tem que ter 4 ou 6. Por quê? Sobre a vida que estamos a viver agora, não estamos a viver uma vida muito feliz e muito à vontade, do jeito que os pais viviam. Então, nesse momento, estamos a cortar essas coisas por causa dessa vida que a gente está a viver agora. E não estamos a ver mesmo onde vamos com esses filhos, e fazer muitos filhos também não é muito bom. É por aí que a gente chegamos até nesse ponto. Então, se te dessem $50 mil para ter 50 filhos, aceitaria? Não aceitaria, porque os filhos também vão ter que ir na escola, vão ter que ter uma coisa para eles investirem. E eu também tenho que ter uma boa casa para mim viver, e tenho que ter uma coisa que me leva de casa para trabalho. Então não dá para gastar esse dinheiro tudo para os filhos, e eu ter 50 filhos e os filhos todos vão gastar esse dinheiro, não vai dar. Bom dia. Bom dia. Como é que a senhora se chama? Eu sou a dona Kátia. Dona Kátia, na tua opinião, quantos filhos deve ter um casal? Um casal deve ter 4 filhos. 4 por quê? Porque a situação do país está mal, não adianta ter muitos filhos, depois ficarem a sofrer. Então, se lhe dessem $50 milhões para ter 50 filhos, aceitarias? Acho que não. Os $50 milhões eu realmente pegava aquele dinheiro e fazia uma outra coisa e nos levava a vida toda com os filhos e vamos viver muito bem. Não, mas ia aparecer mesmo assim alguém para dizer mesmo, olha, eu quero que você faça 50 filhos, em contrapartida eu tenho $50 milhões. Não aceitaria. Não aceitaria? Não aceitaria. A única oportunidade para mudar a vida? Não posso, porque a vida está mesmo muito apertada, então não adianta fazer muitos filhos, depois ficarem a sofrer, aquele dinheiro vamos comer, depois de momento a vida vai mudar, por isso eu peço a Deus que venha mudar o país e nos dá vida e saúde para que um dia vivamos nos encontrar na Canaã Celestial. É tudo o que eu tinha para dizer. Vou ter 4 filhos. 4 filhos por quê? Não percebi? 4 filhos por quê? Atendendo à situação econômica do país, não é? Sendo assim, tendo muito filho, acredito que muita família perde um foco também, não é? Porque as coisas conforme estão caras, tendo muito filho, acredito eu que para desvincula a parte dos pais, tipo, os pais às vezes quando têm muito filho não têm aquele controle total, não é? Sendo a escola, a alimentação, enquanto o país também estamos numa carência total, tendo muito filho, acredito eu por isso que aparecem muitas crianças na rua, porque os pais não têm aquela força total de suprir toda a necessidade de todos os filhos. Muitas das vezes alguns têm apoio dos pais e outros não têm. Então, na tua opinião, se te dessem $50 mil para ter 50 filhos, aceitarias? Não aceitaria. Por que? Se disseste questões financeiras? Não, porque, né? Porque se, imagina eu tiver
um número reduzido de filhos, não é? Eu tendo um número reduzido de filhos e eu tiver um valor mais alto, aí sim eu consigo fazer coisas boas, pelo menos os 3 filhos que eu tenho, 4 filhos, com $50 mil, eu já consigo fazer a life que eu preciso. Né? Então as questões financeiras não definem quantos filhos devemos ter? Olha, não define, né? Porque isso cabe também a família conforme vive, né? Há quem mesmo, por mais que tiver numa situação crítica financeiramente, mas há quem prefere mesmo só fazer filho. Tá sabendo, né? Só preferir, eu só vou nascer. Mas, num bom critério, né? De ter mais cuidado na família, com pouco você controla mais, tens mais cuidado. Por mais que você tiver valores a mais, mas se tiveres um número reduzido de filhos, acredito que você vai ter mais controle por essas crianças. Muito obrigado. Muito obrigado então. Depende. 10 filhos, 8. 18. A senhora não é apologista que as condições financeiras ditem a quantidade de filhos que devemos ter? Sim. Pelo menos há quem prefere 2, né? Pelas condições, mas há quem prefere mesmo 10. Sim. Olha, eu acho que no máximo 2. 2 por quê? Porque eu acho que nas condições que hoje o país está, em tudo, né? As dificuldades que enfrentamos, eu acho que 2 filhos é mais que suficiente. Então, se lhe oferecerem $50 milhões para ter 50 filhos, aceitarias? Bom, daí já é outra, aceitaria. Aceitava, né? Mas aí é uma outra situação, né? Não é, porque não é a nossa realidade, né? Seria algo bem diferente. Não sei se eu teria os 50 filhos, talvez eu ajudaria alguma instituição, faria isso, né? Porque há muitas crianças hoje a passar dificuldade, né? Não, eu falo a nível mundial, então acho que eu pegaria nesse dinheiro e ajudaria. E ficaria só com os 2. Muito obrigado. Nada, que isso. Mama, bom dia. Bom dia, sim, filho. Mama, nós estamos aqui com um tema muito interessante. Na tua opinião, quantos filhos deve ter um casal? Pode ter 12. Pode ter 12? 12. Nem pro Mali. Okay. Nem pro Mali pode ter 12 filhos. O filho sempre vem num sítio onde que não tem dinheiro. Então, e esse pessoal todo que nos está a dizer, não, o país está mal, não tem condições para ter filho, tem que ver as condições em que o país está. Então podemos ter 12. Desde que Deus criou o mundo, sempre, o país sempre foi mal. O país sempre foi mal. Então, se Deus te dá a oportunidade de nascer, 10, 12, 8, pode nascer. Pode nascer, né? Sim. Muito obrigado, mãe. Obrigado. 4. 4 filhos por quê? Independentemente da circunstância da pessoa, depende também do bolso da pessoa. Há casal que tem 7, 10, não consegue sustentar os filhos. Não consegue. Então, a senhora Palmira, por exemplo, se alguém chegar com $50 milhões, ele dizer para ter 50 filhos, aceitarias? 50 filhos? $50 milhões para ter 50 filhos, aceitarias? Depende, né? Depende. Porque ter mesmo muito filho é mesmo muita responsabilidade. Então a senhora disse que... Para dar em quanto? $50 milhões para ter 50 filhos. Não. Não. Então não é as condições financeiras. Não resolvemos as condições financeiras. Agora, pode ter 50 com $50 milhões? O dinheiro acaba. O dinheiro acaba. Então filho não é riqueza já para nós africanos? Não, filho não é riqueza. Filho nunca foi riqueza. Sim, uma benção. Bom dia, sim. Como é que se chama? Adelina. Senhora Adelina, na tua opinião, quantos filhos deve ter um casal? 5. 5 por quê? Porque o casal só deve ter 5 filhos, porque é que 5 basta. 5 basta? Uhum. Então, para ti, as dificuldades financeiras não influenciam na quantidade de filhos que devemos ter? Influenciar, sim. Como? Deixa-nos a tua opinião. Porque para ter um filho, você deve ter, assim, tipo,
ter muitos filhos, deves ter assim uma... como pode-se fazer? Tens que ter uma vida econômica muito boa. Nesse caso, se te darem 50 milhões de dólares, 50 milhões de dólares para ter 50 filhos, então aceitarias? Não. Por quê? Se economicamente já estarias bem. Porque esse dinheiro não basta. Esse dinheiro... Filho, não basta. 50 milhões de dólares não basta? Não. 50 filhos não basta. Não basta? Não. Então, não basta em que sentido? No sentido de serem pouco ou serem muito? Serem muito. Serem muito? Sim. Tá bom, obrigado. De nada. Um casal tem que ter 20 filhos, só que tem que ter responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Alô? 20 filhos. 20 filhos por quê? 20 filhos, os 10 que vão, os 13 ou 17 que vão, ou quer dizer dos tios. Assim, dos tios. Tio é bom. Mostra 3 gemel. 3 gemel. Alô?